E aí, pessoal, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre regra de três composta. Então, a regra de três composta, ela é uma razão e proporção entre três ou mais grandezas, que são diretamente ou inversamente proporcionais, como a gente já viu lá na regra de três simples. Para entender como calcular a regra de três composta, a gente vai resolver esse pequeno exemplo aqui. Supondo que a gente lê 50 páginas de um livro em 3 horas durante 6 dias. Se a gente for ler 60 páginas, quantas horas nós vamos precisar para ler esse livro em 4 dias? Como nós temos 3 dados, a gente vai começar sempre aonde tem a nossa incógnita, aonde tem o valor que a gente ainda não sabe, que no caso são as horas. Então, a gente vai deixar ela de um lado da igualdade. Então, nós vamos fazer 3 sobre x é igual. Agora, nós traçamos uma reta onde a gente vai fazer a nossa divisão. Nós precisamos analisar se os nossos outros dois dados, que são as páginas e os dias, são direta ou inversamente proporcionais. Então, vamos começar pelas páginas. Em 3 horas, eu leio 50 páginas. Para mim ler 60 páginas, eu vou precisar de mais horas, porque aumentou o número de páginas. Então, se aumentou o número de páginas e vai precisar aumentar o número de horas, quer dizer que é diretamente proporcional. Diretamente proporcional. Então, a gente vai copiar da mesma maneira que está lá em cima, aqui embaixo. Então, é 50 sobre 60. E nós vamos multiplicar. Agora, nós vamos analisar as horas em relação aos dias. Então, em 3 horas, lendo, eu leio em 6 dias. Se eu for ler em 4 dias, provavelmente eu vou precisar de mais horas, porque eu estou diminuindo o número de dias, eu vou precisar aumentar o número de horas. Então, a gente está diminuindo o número de dias e aumentando o número de horas. Isso quer dizer que é inversamente proporcional. Então, assim como na regra de três simples, nós vamos precisar inverter. Então, o 4 vai para cima e o 6 vai para baixo. Então, o 4 para cima e o 6 para baixo. Agora, nós continuamos nossa conta. 3 sobre x a gente mantém, é igual 50 vezes 4, 200. Sobre 60 vezes 6, 360. Seguimos. Aqui, nós podemos multiplicar em x, como a gente já viu na regra de três simples. X vezes 200, 200x. É igual a 3 vezes 360, nós temos 1080. Então, o 200 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. X é igual a 1080 dividido por 200. Então, x vai ser igual, o resultado dessa divisão é 5,4 horas. Isso significa que eu preciso de 5,4 horas para ler 60 páginas em 4 dias, levando em consideração a mesma proporção da linha acima. Então é isso, pessoal. Sempre que for resolver regra de três composta, você precisa organizar os dados, sempre deixar a incógnita de um lado da igualdade e trabalhar tudo do outro lado, e sempre ver se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional, para trabalhar sempre com os dados da mesma forma, neste caso, diretamente proporcional. Então é isso. Até a semana que vem. Bons estudos!